Senhor presidente, senhores senadores, aqueles que nos veem pela TV Senado, aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem pela Rádio Senado, pela internet, senador Paim, o que me traz a essa tribuna hoje à tarde é a polêmica causada em torno do pedido da lista, do grito no meio da multidão, inflamando uma multidão contra uma pessoa. Fala, meu amigo. Estou aqui pela liderança. E eu quero falar um pouco sobre a questão da cassação do registro de psicólogo do pastor Silas Malafaia. O site Avaz é o site que publicou a pesquisa na tentativa de, nas redes sociais, extrair uma lista daqueles que são a favor da cassação do registro de psicólogo do pastor Silas Malafaia, por conta das suas posições absolutamente conhecidas, por conta das posições absolutamente debatidas. E esse país, por ser um país democrático, defendemos todos nós o direito à liberdade de expressão. De forma aberta, clara, o pastor Silas Malafaia tem debatido o PL 122 e eu também, aqui nessa casa, na tribuna, na Comissão de Direitos Humanos, e tive o prazer e o privilégio de ser presidido 2 anos por Vossa Excelência e agora pela senadora Ana Rita. Temos posições divergentes, claro, e isso é a democracia. Ela possibilita sermos divergentes nas nossas posições, ela possibilita o debate, é por isso que democracia não é ditadura. E o site Avaz adentrou as redes sociais com a foto e pedindo que votassem num requerimento de alguém que deseja ver o registro de psicólogo de Silas Malafaia cassado por conta das suas posições. O Reinaldo Azevedo, da Veja, escreve um longo artigo e ele começa a fazer alguns esclarecimentos, onde esses esclarecimentos o esclareceu, porque ele conta que foi induzido também por uma pesquisa do Avaz, porque o Avaz se tornou aquele que no meio da multidão gritou: crucifica-o! E aí a multidão inteira começou a repetir sem saber nem quem ele estava mandando crucificar. Que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Um episódio recente aqui numa universidade de São Paulo, uma moça passa de minissaia, alguém lá em cima grita, assovia, vaia, o outro apareceu, vaiou, a universidade inteira começou a vaiar e constrangir uma moça. Depois da pesquisa no ar, um moço chamado Ricardo, do seu estado, do Rio Grande do Sul, consultou o Avaz e também colocou uma pesquisa pela manutenção do registro do pastor Silas Malafaia. O Reinaldo Azevedo, quando começa a escrever o seu texto, e ele pede desculpa por ser um texto grande, ele diz: Avaz é um site internacional de petições sob o comando no Brasil de Pedro Abramovay. E diz o Reinaldo Azevedo, está desmoralizado. Veja o porquê. Sabe quem é Pedro Abramovay? É alguém que foi guindado ao status de gênio jurídico quando o ministro Márcio Tomás Bastos era ministro da Justiça. E depois guindado ao posto como assessor do senador Mercadante, como gênio das concepções jurídicas.
Mas, como o Reinaldo Azevedo pergunta, eu também pergunto, onde é que está um tratado? O que é que ele escreveu? Onde é que está? Como é que prova essa inteligência toda? Como é que prova essa inteligência toda? Esse é o site que comandou a pesquisa da derrubada do Renan. Ele começa a falar, pedindo muita atenção, e diz: esse Pedro Abramovay é aquele que é ex-secretário da Senad, Secretaria Nacional Antidrogas, foi indicado um gênio. Olha, a idade dele é um pouco menos do que o tempo que eu tiro drogado da rua. Eu tiro drogado da rua há 34 anos da minha vida. De menino a homem velho, de bêbado a traficante Ferrabras. Ele agora tem 31 anos de idade, é o que nós sabemos, esse gênio jurídico. Representa esse site internacional e que colocou essa pesquisa para tirar o registro de Silas Malafaia. Será que pode? As pessoas começaram a votar. E um cidadão cheio de bom senso do seu estado, o Ricardo, contacta o Avaz. E o Avaz, então, também coloca a pesquisa a favor de Silas Malafaia. Quando chegou a 75 mil votantes, havia 50 mil querendo a cabeça do Silas e 75 não, senador Eduardo. 25 mil a mais, ele retirou do ar a pesquisa. E aí o Ricardo, lá do Rio Grande do Sul, do seu estado, vai ver até que esse cara é seu eleitor, que pelo bom senso dele, vou ler aqui. Ele contacta o Avaz para entender o porquê de ter tirado a pesquisa do ar. Ele responde. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler esse trecho. O Ricardo lançou no mesmo site uma petição contra a cassação do registro. Não é assim que as coisas devem funcionar, escreve o Reinaldo Azevedo. Esse texto é dele. No escopo da democracia, alguns fazem petição a favor de determinadas causas e outros contra. Pois bem, é assim que acontece. Anteontem, aconteceu que certamente a patrulha não esperava. Os signatários favoráveis à manutenção do registro profissional de Silas Malafaia. Eu teria assinado com gosto, se tivesse sabido a tempo, diz ele. Mesmo discordando radicalmente dele nesse particular. Superaram em números que queria caçar o Malafaia. Era 65 mil contra 50. Então, se deu o ato indigno. Ricardo Rocha, o criador da petição favorável à manutenção do registro de Malafaia, recebeu a seguinte mensagem do Avaz, dirigida e desmoralizada no Brasil por Pedro Abramovay. Aí ele põe aqui, Reinaldo Azevedo, leia com atenção. Olá, Ricardo. Obrigado por criar uma petição no site de petições de comunidade Avaz. Como está dito no site, temos termos de uso. Nós somos uma comunidade não lucrativa, baseada em valores e 100% financiada por pequenos doadores de nossos membros. Como resultado, nós somos requeridos por lei e pela nossa comunidade apenas promover campanhas que visem a nossa missão. Para ter a certeza de que estamos fazendo isso, nós enviamos petições para nossas comunidades todos os dias para pesquisar e checar se elas são apoiadas pela comunidade ou não. Infelizmente, a maioria dos membros da Avaz não apoiaram sua petição e, segundo nossos termos de serviço, tivemos que removê-la do nosso site. Nós sentimos muito, por isso esperamos que isso não impeça sua participação ou crie outras campanhas. Foi só o número dos apoiadores de Malafaia ultrapassar, foi retirado. Então a campanha no Avaz só vale se o apoio for às ideias, às bandeiras que Pedro Abramovay quer. Eu me lembro que Pedro Abramovay, quando foi nomeado secretário nacional antidroga, eu fiz um discurso aqui, após ouvir uma entrevista dele na Globo, dizendo que como presidente
da SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, diga-se de passagem, criada no governo Fernando Henrique, para poder gerir políticas públicas de prevenção no Brasil e poder ajudar a debelar esse mal desgraçado no país, foi para a mão de Pedro Abraão Vai. E depois da desastrosa entrevista, senador Requião, que ele diz que estava ali para ajudar a legalizar as drogas, para trabalhar para não acontecer prisão de pequeno traficante. Então o cara, quando fura o olho de um cara, ele é um pequeno criminoso. Se furar os dois, é um grande criminoso. Se o sujeito tomar sua carteira e só tiver R$10, é um pequeno assaltante. Se tiver R$1 milhão no seu bolso, ele é um grande assaltante. As declarações desastrosas do senhor Pedro Abraão Vai fez com que a presidente Dilma o demitisse no dia seguinte. Ele agora comanda um site que ele pode dizer se o senhor pode permanecer na vida pública ou não, se o senhor pode ter um registro ou não, jogar as pessoas contra você ou não da maneira que quiser. Ora, Paim é a favor da PEC 28. Paim é a favor do fator previdenciário. Todos que são contra mandam Pedro Abraão Vai botar uma pesquisa e bota as pessoas para votar e incitar o povo do Rio Grande do Sul contra o senhor. Fora Paim. Amanhã é fora quem? Quem eles acharem que tem que sair do caminho. E as pessoas nas redes sociais só vê uma tarja fora fulano, elas não se aprofundam. Pois o senhor Pedro Abraão Vai, vocês que estão me ouvindo, é esse que foi defenestrado por defender legalização de droga e a não prisão de traficante no Brasil. E mais, ele era tão gênio que ele chegou a ser ministro interino. Olha que coisa maravilhosa. Ele foi ministro interino por um dia. Senador Randolph? Senador Randolph, Pedro Abraão Vai foi ministro interino um dia. Nesse dia que ele foi ministro interino, sabe o que ele fez? Ele nomeou a mulher dele. Tá o Diário Oficial, tá bem aí, ó. Eu ia trazer para cá, esqueci bem ali, ó. Esse é o dono do site, esse é o dirigente, é o presidente, esse é o comandante que pode acabar com a honra alheia, ele pode te sujar ou ele pode te limpar. Há uma gravação que foi publicada pela Veja, de um diálogo gravado dele. Se alguém pudesse me ajudar, esses papéis ficaram ali, só podia me... Isso aqui é o Diário Oficial, que ele nomeou a mulher dele. E em seguida, quando ele era ministro interino, só foi um dia, quando ele saiu, ele mandou ela para a Casa Civil. E nepotismo só se dá aqui. Daqui a pouco, uma pesquisa sobre nepotismo, ele não vai ter condição de colocar. E aqui tem o registro de um diálogo gravado dele com então outro servidor daquele ministério, o ex-delegado Romeu Tuma Júnior. E segundo os registros que aqui estão, foram gravados com autorização, ele fala assim: Pedro Abraão Vai, olha só que pérola, presidente Paim, olha que pérola. Eu não aguento mais receber pedido de Dilma e de Gilberto Carvalho para fazer dossiê. Eu quase fui preso nos Aloprados. Pedro Abraão Vai, atual secretário nacional de Justiça, em conversa com seu antecessor, Romeu Tuma Júnior. Aqui ele diz que ficou escondido, para não ser preso na confusão dos Aloprados. Aí esse cidadão é que bota uma pesquisa. Nós vivemos num país onde nós temos liberdade de expressão.
Eu posso falar o que eu penso e o senhor também. Ainda que eu fale algo que não agrade as pessoas, porque também é possível que algumas coisas que eles falem não me agrade. As minhas bandeiras não agradam muita gente, como agradam um monte de gente, e bandeiras de outros. Isso é a democracia. Então, porque Silas Malafaia é oponente à pesquisa e é o quê? Contra a resolução do Conselho Nacional de Psicologia, que determina que um psicólogo de confissão cristã não pode reorientar ninguém sexualmente, ainda que essa pessoa queira. Como o Silas é psicólogo, ele colocou a pesquisa do seu interesse. Quando há aqueles que se acharam enfrentados, agredidos, porque veem no Silas Malafaia um representante das suas ideias, eles também criaram a campanha. E quando a campanha ultrapassou, o Pedro Malafaia mandou esse e-mail aqui para o Ricardo do seu estado, dizendo a ele que criasse uma outra campanha, porque o pessoal lá não concordou, porque essa campanha e mais, ele vai mais além e diz que o site não existe para dar voz a um homofóbico. Isso é grave. Homofobia é quem quer matar, quem quer destruir o Código Penal. Nós que somos dessa comissão, senador Pedro Táxi, senador Randolph, precisamos da comissão que está discutindo o novo Código Penal, definirmos, criarmos esse tipo. O que é homofobia? Porque aí o senhor terá a possibilidade de escrever um texto justo, o senhor é relator do PL 122, mas sem definir o que é, o senhor não terá. Não quero entrar nesse mérito. O meu mérito é a tal pesquisa. E quem é que comanda essas pesquisas? O senhor Pedro Abramovaia. Está ali o senador Requião, que foi esse mesmo site que comandou o Fora Renan. E colocou a lista de quem votou em Pedro Táxi e quem votou em Renan. Eu nunca declarei meu voto. Eu queria saber quem violou o painel do Senado. Quem violou o painel do Senado? E o senador Requião abre, é incitado nas redes sociais a votar, foi lá e abriu. E o que é que ele foi surpreendido? Ele viu o Renan Calheiros votando contra o Renan Calheiros. Está ali o senador Requião. Verdade, senador Magno Malta. Eu abri o Avaz e os nomes surgiam numa velocidade enorme, um atrás do outro, no protesto contra o Renan. E eu fiquei estupefato, que de repente eu vi Fora Renan, né? Cassação do Renan, e o nome da pessoa que havia votado era exatamente Renan Calheiros. Eu fiquei estupefato. Agora, o que a gente, sem entrar no mérito das votações que a Avaz faz, é que as pessoas que votam, estão votando, de certa forma, contra os políticos. Porque o pessoal que votou não tem nenhuma informação sobre o Renan, não tem nenhuma condição de julgar se ele é culpado ou não é culpado das supostas acusações, dos supostos crimes realizados. Mas é esse sentimento de horror à política que vai nivelando todo mundo. Político não presta, é um canalha por excelência. Então, fora Renan, é fora político do Brasil. Eu acho que, no mínimo, esse tipo de questão devia ter o contraditório, a possibilidade do direito de resposta. A defesa vota a favor do Renan, contra o Renan, e abre um espaço para o Renan fazer a sua defesa, para quem for votar ter a informação. Senão é uma coisa generalizada, né? É uma pressão generalizada. Fora Renan, amanhã é fora o Paim. Por quê? Porque o Paim é senador. E o senador, para a imprensa nacional, tem que ser uma pessoa muito pouco séria, ou fora Roberto Requião. Mas sem que se à vítima, no caso, ao alvo do sistema de consulta, a possibilidade da defesa. Não existe o contraditório. Isso é muito ruim. Obrigado, senador Requião. Acrescenta muito ao meu pronunciamento a realidade de tudo isso, mas a minha ousadia em vir à tribuna é porque eu tenho consciência do trabalho que eu tenho prestado a esse país. E a minha indignação é o fato de ter tirado a pesquisa do ar
A minha indignação é o fato de ter exposto o pastor Silas Malafaia para que 55 mil pessoas votassem, quando aqueles que acreditam no que ele acredita, nas bandeiras que ele defende, como eu acredito, ele simplesmente comunica e tira do ar porque este cidadão não tem nada a ver conosco. Que história é essa? Que história é essa? É brincar com a honra alheia. Com a honra alheia não se brinca. E é preciso tomar providências. Eu não quero entrar no mérito da lista do Renan. Não quero entrar nesse mérito. Eu vim a essa tribuna para chamar a atenção da população brasileira. Porque amanhã pode ser uma empresa qualquer que vai ser atacada nas redes sociais. Vai que Pedro Abramo vai e não gosta de fazer compra no Pão de Açúcar. Vai que Pedro Abramo vai e não gosta da C&A. Vai que ele acha que a Coca-Cola é um lixo. E põe uma pesquisa. E vai dizer, olha, milhões de brasileiros repudiam essas empresas. Eu estou falando pensando no futuro. Pensando no futuro. Eu sou a favor e sou um dos proponentes da redução da maioridade penal, desde que eu discuto política nas ruas e desde a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira mudança se deu 18 anos depois, com a mudança do 240 e uma lei, uma mudança que eu assinei enquanto presidente da CPI da pedofilia. Amanhã um pedófilo qualquer pede uma pesquisa e põe aqueles que acham que é normal abusar de criança nesse país, põe os estrangeiros para votar. É internet. Fora Magno Malta. Por quê? Porque Magno Malta combate abuso de criança? Fora por quê? Porque sou a favor da redução da maioridade penal num país violento, onde de cada 10 crimes ocorridos, 8 tem um homem de 16, de 17, de 15, que estupra, sequestra e mata nesse país e é chamado de criança. Fora! Certamente milhares votarão contra mim. E aí ficaremos com a nossa vida, a nossa honra, na mão de um site internacional dirigido pelo senhor Pedro Abramovay, demitido pela presidente Dilma e com todos os seus senões. Reitero aqui a minha solidariedade ao pastor Silas Malafaia e à sua família. E foi por isso que essa pesquisa caiu em descrédito. Essa pesquisa caiu em descrédito. Eu mesmo fui atacado duramente na internet. Muita gente me dava o benefício da dúvida, porque me conhecia o meu trabalho, mas eles já vinham dentro dessa visão do senador Requião. E eu perguntava às pessoas, quem viu meu voto? Quem violou o painel do Senado? Onde é que existe uma declaração? Não, mas na pesquisa aqui eles dão a lista. Ora, Pedro Abramovay, Senado. Se ele disse que quase foi preso nos Aloprados. Por isso eu encerro meu pronunciamento, senhor presidente, revelando a minha indignação. O descrédito. É muito importante que as pessoas leiam o Reinaldo Azevedo. O texto é grande que ele escreveu, significativo, importante. Reinaldo Azevedo diz, eu entrei e votei contra o Renan. Votei fora Renan, diz Reinaldo Azevedo. Mas quando descobre que o site é comandado pelo Pedro Abramovay, e ele começa a descrever quem é Pedro Abramovay, ele diz, cai no descrédito, porque tem segundas intenções. Por isso, senhor presidente, eu agradeço, encerro o meu pronunciamento, dizendo ao meu amigo, pastor Silas Malafaia, força, vamos em frente.